Se ao ligar o seu notebook ou computador aparecer uma mensagem de erro como esta e o seu Windows não inicia, não te preocupes. Fique comigo até o final do vídeo porque trago várias soluções para ajudar a reparar o erro da inicialização do teu Windows. Então pessoal, vamos aqui logo direto ao ponto e para o vídeo não ficar muito longo, não vou aprofundar muito nas causas que podem originar este erro logo na inicialização do Windows, mas sim vou-me focar nas soluções, nas possíveis soluções para conseguirmos reparar este erro. Então, estando nessa tela de reparação automática, podemos ver que o PC não foi iniciado corretamente e ele dá-nos aqui duas opções para reiniciar e opções avançadas. Então, vamos prosseguir com opções avançadas. De seguida, temos aqui a opção para continuar com o Windows 10. Já sabemos que não vai funcionar, então vamos escolher esta opção, resolução de problemas. Depois, vamos em opções avançadas. E aqui existem várias formas de tentar resolver o problema, mas eu vou tentar focar somente nas principais. Então, aqui para o primeiro ponto, vamos em restauro do sistema, escolhemos o nosso user. Aqui neste passo, se tiver uma senha ou uma palavra-passe, tem que introduzi-la. Se não tiver, basta carregar em continuar, que é o meu caso, não tenho senha neste user, então vou clicar em continuar. Agora aqui vamos clicar em seguinte e vai-nos abrir esta janela. Aqui pessoal tem a ver com o restauro do sistema, ou seja, se de forma automática ou de forma manual tem um ponto de restauro no seu sistema, poderá tentar restaurar o seu sistema para um ponto em que estava a funcionar tudo bem. Mas se no seu caso não aparecer nada aqui nesta lista, então aconselho logo a passar para o próximo passo. Se tem aqui um restauro de sistema, então vai selecionar o restauro e vai clicar em seguinte. E depois, para confirmar o ponto de restauro, basta clicar em concluir. Isto se tem um ponto de restauro criado. Como disse, se não tiver, se não aparecer na lista, não vale a pena, tem que pular para o próximo passo. Então aqui agora vamos clicar em cancelar e vamos voltar para a tela inicial novamente e vamos passar para a segunda dica ou o segundo método para tentar resolver este problema. Vamos novamente em resolução de problemas, de seguida clicamos em opções avançadas e vamos escolher linha de comandos. Certo, agora aqui pessoal temos que identificar onde está instalado o nosso Windows. Então para isso vamos introduzir o comando dir. Clicamos em Enter e após aqui uma breve verificação ele mostra-nos que não é aqui que está o nosso Windows. Então vamos ter que encontrar o nosso Windows. Para isso vamos então ver quais das letras corresponde à nossa partição com o Windows. Neste caso vou colocar a letra D, 2 pontos, carrego em Enter e depois novamente o comando dir, Enter, ok? Podemos verificar que temos aqui, consegui encontrar logo a primeira, a partição onde tem o Windows. Podemos ver, temos aqui várias pastas, entre Program Files de x86, Users e Windows. Está aqui na letra D. Se o seu caso não for, terá que fazer testes, colocar letra C, 2 pontos, e depois o comando dir, ou seja, irá fazer testes com algumas letras possíveis, geralmente é o C, o D ou o E, para conseguir encontrar a pasta do Windows. De seguida vamos executar um comando que é bastante conhecido, que é o sfc espaço / scan now. Clicamos em Enter e o processo de verificação vai iniciar. Como podemos ver aqui já estamos com 7%. Isto vai verificar ficheiros ou arquivos danificados no seu Windows no geral. E se encontrar algum arquivo que esteja corrompido ou danificado e que esteja então a causar este problema na inicialização do Windows, irá corrigir automaticamente. De referir que este processo é um processo que demora algum tempo, vai depender da velocidade da sua máquina, vai depender da quantidade de documentos e arquivos que tem no seu computador, por isso terá que ter paciência e aguardar a finalização. Certo pessoal, verificação concluída, agora iremos executar o próximo comando. Só um pormenor pessoal, esses comandos eu vou deixar na descrição do vídeo para ser mais fácil para vocês, ok? Por isso não se preocupem,
Próximo comando, check this, que é um comando também bastante conhecido. Depois vamos clicar em Enter. Ele vai nos emitir aqui uma mensagem e teremos que aceitar ou não. Y para aceitar. Clicamos em Enter. E vai começar então uma verificação no nosso disco, no nosso HD ou SSD. Isso também é um processo que vai demorar algum tempo, bastante tempo, ainda mais do que o SFC Scan Now. Por isso, tem que ter paciência. Mas é um procedimento também que irá resolver muitos problemas se encontrar, em termos do HD ou do SSD, se encontrar problemas ou erros ou alguma coisa que esteja corrompido e que esteja a danificar então o seu sistema, não permitindo a sua inicialização, vai reparar automaticamente. Então é uma questão de aguardar todo esse procedimento e assim que estiver concluído, já volto de seguida. Certo pessoal, verificação concluída. Podemos ver aqui que o Windows não encontrou nenhum problema, ou seja, não encontrou nenhum arquivo corrompido e não é necessário fazer nada. Então agora vamos introduzir o comando exit para sair, clicamos em Enter e voltamos para a tela inicial. Agora aqui você pode desligar o seu PC ou então sair e continuar para o Windows 10. Faça dessa forma para verificar se o problema foi corrigido, ou seja, se de alguma maneira conseguimos reparar a inicialização do Windows. Se algum destes métodos que eu trouxe aqui inicialmente se conseguiu reparar o problema da inicialização do teu computador. Se não, então vamos partir para o próximo passo, a próxima dica. Vamos novamente em resolução de problemas e agora vamos aqui nesta opção que diz repor este PC. Isto é uma opção, pessoal, para fazer somente no último caso, apenas se os outros métodos não funcionarem, porque aqui basicamente vamos formatar o seu PC. Isso vai fazer uma reposição do seu sistema completo. E temos aqui duas formas para fazer isso: manter os meus ficheiros, remove as aplicações e as definições, mas mantém os seus ficheiros pessoais. E tem aqui outra opção que é remover tudo, remove todos os seus ficheiros, aplicações e definições pessoais. Então, para avançar, vamos escolher a primeira opção, manter os meus ficheiros. Depois temos aqui mais duas opções: a transferência através da cloud, ou seja, a transferência através da nuvem. Isso irá fazer então um download da imagem do Windows diretamente dos servidores da Microsoft, e é o que eu recomendo que você faça aqui, porque o Windows vai fazer download da imagem na nuvem sem qualquer erro e uma imagem completamente atualizada. Mas se porventura você não tiver uma ligação à internet ou se a sua internet está fraca, então pode fazer a reinstalação local. Este procedimento irá usar a imagem que já tem no Windows, que já tem no seu computador, e tentar fazer um reparo para fazer uma nova instalação. Mas isso às vezes pode na mesma continuar com o erro, ou seja, não é basicamente muito aconselhável que faça reinstalação local, mas sim transferência através da cloud. Agora aqui só a título de exemplo, vamos avançar com a reinstalação local, porque através da nuvem irá demorar mais tempo, porque tem que fazer o download da internet. Neste caso, os procedimentos são basicamente iguais, só tem a tal diferença do download que irá efetuar através da internet. Vamos clicar em reinstalação local, só tipo para vos mostrar como é o procedimento. Os dois são bastante parecidos. Ele aqui vai preparar tudo e depois faz-nos uma pequena recapitulação do que irá acontecer. Ou seja, a reposição irá repor as pré-definições, manter os ficheiros pessoais, reinstalar o Windows a partir deste dispositivo, remover todas as aplicações e programas que não tenham vindo com este PC. Isto será basicamente o que irá fazer a reposição deste computador, seja de forma local ou seja através da nuvem. Feito isso então, vocês é só clicarem em repor que irá automaticamente começar todo o procedimento. E mais uma vez, vai demorar algum tempo, por isso tenha paciência e aguarde que o computador finalize o processo. Após concluir o procedimento, o Windows irá iniciar então com todos os arquivos que você neste caso optou por manter. Era isso, pessoal, espero ter ajudado. Se tiver dúvidas, deixe aqui em baixo nos comentários, vou tentar ajudar o mais rápido possível. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Eu vou deixar estes vídeos aqui no ecrã que também podem ser úteis para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.